Se você tem entre 37 e 48 anos, você está na melhor janela de oportunidade para perder peso e construir massa magra antes da chegada da menopausa, quando tudo vai ficar um pouquinho mais difícil. Meu nome é Estela Pereira, sou personal trainer. Eu desenvolvi o programa Você Mais Leve, que é um treinamento online personalizado para mulheres acima dos 40 que querem secar e definir, mas acima de tudo, mulheres que querem viver uma vida mais leve, mais saudável, mais ativa, se preparando para a chegada do envelhecimento da melhoridade. Este vídeo é um vídeo que foi encomendado pelo grupo de alunas do programa. Então, além do suporte VIP individualizado, as alunas também têm um grupo onde a gente faz uma troca de conversas, onde a gente troca ali dicas, interage, dificuldades, vitórias, é um grupo de apoio e de suporte, porque essa jornada ela não é tão fácil assim quanto parece. Uma das demandas que as alunas sempre pedem é a questão da dieta, né? Como é que a gente faz para comer direitinho, para conseguir perder peso, ganhar massa magra e manter a energia para dar conta de tudo, principalmente nessa fase de climatério e perimenopausa, onde o corpo passa por tantas mudanças que muitas vezes a gente não se reconhece. Então hoje eu vou falar exclusivamente da dieta da mulher 40 a mais, que quer secar e definir, quer perder aqueles quilinhos, tá vendo a barriga aparecer mesmo comendo a mesma quantidade, mesmo fazendo a mesma quantidade de exercícios, o que acontece nesse período e como a gente pode fazer para melhorar. E esse vídeo de forma alguma substitui o acompanhamento da nutricionista, que inclusive tem dentro do programa, mas ali são dicas rápidas para que a gente possa implementar no nosso dia a dia e por que algumas coisas não funcionam e outras coisas vêm a funcionar e como acompanhamento personalizado ele é fundamental neste processo, porque cada mulher é diferente, cada mulher está enfrentando um desafio diferente, dentre tantas coisas que acontecem ali nesse período de perimenopausa. Então, a primeira coisa é que assim, a gente não pode tratar o nosso corpo próximo da menopausa como quando a gente tinha 30, 20 anos. O metabolismo ele tende a desacelerar com a chegada do climatério, com a chegada da menopausa, mesmo que você não esteja percebendo. E como é que isso acontece? O músculo ele é muito caro para o nosso corpo manter. Então, quando a gente está perdendo os hormônios femininos com a chegada da menopausa, o corpo fala, vou me desfazer daquilo que é pesado, vou me desfazer daquilo que é caro. E começa a tentar se desfazer da massa magra. Por isso que é difícil manter a massa magra. Por isso que a gente vê mulheres ali perdendo bumbum e ganhando barriga. A gordura é facinho de ganhar, mas a massa muscular ela é muito mais trabalhosa. Então a gente vê esse processo acontecendo, vê esses números da balança aumentando, vê a barriga aumentando, celulite aumentando. A mulher faz o quê? Aquilo que acha mais fácil, aquilo que é intuitivo. Vou comer menos e vou gastar mais. Então como? Corta carboidrato, corta alimentação e começa a exagerar na parte aeróbia. Esse é o combo do fracasso, tá? O seu corpo ele precisa de energia para sustentar as atividades do dia a dia e para manter a massa muscular. A massa muscular ela vem principalmente das proteínas, mas ela vem também da composição com o carboidrato. Então, neste momento, cortar carboidratos de forma indiscriminada não vai trazer nenhum benefício. Vai roubar a sua energia, vai trazer mais aquele brain fog, aquele esquecimento. Inclusive, eu tô aqui com a minha colinha, porque é um momento que eu tô assim super com brain fog, né? Tô esquecendo até meu nome quando eu tô assinando o cheque. A gente precisa comer direitinho para construir massa muscular. Com mais músculos, a gente vai ativar hormônios queimadores de gordura que vão acelerar o metabolismo e vão fazer o emagrecimento acontecer, vão fazer aquela gordurinha ir embora. Então, quando a gente corta radicalmente a alimentação, a gente perde essa janela de oportunidade e perde esse benefício do aumento do metabolismo. A gente faz o contrário, a gente faz o metabolismo diminuir. Então, qual que é a melhor estratégia? Primeiro, ter uma dieta que funcione para você, isso sem dúvida eu já falei no começo do vídeo. Mas no dia a dia, a gente precisa de proteínas em todas as refeições. As proteínas, elas são os principais construtores de músculo. Então, você precisa comer aquilo que o teu músculo precisa, né? Então, você vai precisar ali colocar os tijolinhos nessa sua construção e esses tijolinhos, eles são a proteína. Então, de manhã, a primeira coisa que você vai colocar na tua boca é alguma coisa, depois da água, né, da hidratação, é alguma coisa proteica. Desta forma, você não vai ativar a insulina rapidamente, porque o corpo mudou e começa a lidar com os açúcares de uma maneira um pouquinho diferente também. Então, primeiro alimento que você precisa colocar na tua boca, ele precisa necessariamente ser uma proteína. E aí sim, depois você vai comer as frutinhas por conta das fibras e até mesmo do açúcar, que é importante para dar uma regulada no cortisol, mas é importante que a proteína venha primeiro, tá? Segunda coisa, muita hidratação. Água o tempo todo. Se você está acostumado a beber
um litro de água, tem que começar a beber 2. Existe um cálculo certinho para hidratação. Então, são ali cerca de 3,5 ml por quilo de peso corporal. Então, você tem que fazer as contas de quanto de água você precisa beber ao longo do seu dia, isso estando parada, mais água ao longo do seu período de treino, tá? Então, precisa beber muita água para fazer o corpo funcionar direitinho, porque mais uma coisa que deixa de funcionar corretamente é o intestino. E intestino preso, ele também destrói o processo de emagrecimento, destrói o processo de construção de músculos, tá? Então, hidratação e proteína, já falamos sobre isso. O carboidrato ele é muito importante para dar energia. O carboidrato ele não dá energia apenas para a gente no nosso dia a dia. Ele dá energia também para o cérebro. O cérebro é um organismo muito importante que consome muita energia. Quando a gente deixa de fornecer aquilo que ele precisa, ele começa a funcionar de uma forma um pouco complicada, né? Então, o cortar carboidratos deveria ser substituído por cortar industrializados. Os carboidratos que vêm da natureza, eles são componentes importantes, que eles contêm vitaminas, eles contêm fibras, eles contêm aquilo que a gente precisa, né? E aí a pessoa fala, não vou comer uma banana porque ela é muito calórica, eu não vou comer uma batata porque aumenta a minha insulina, mas não consegue cortar o docinho, não consegue cortar o açúcar do café, não consegue cortar o refrigerante, ou seja, aquelas calorias vazias que só vão jogar carboidrato pra gente, deixar ali o corpo confuso com relação ao que fazer com os açúcares e não vão contribuir muito, tá? Então, essa também é uma das coisas que a gente precisa observar na hora da nossa alimentação, caso você não esteja seguindo uma dieta proposta por uma nutricionista que te acompanhe direitinho neste processo especial que é a perimenopausa. Então, se for cortar alguma coisa, que seja os industrializados. Mas aí vem uma pegadinha. A gente está acostumado a comer gordelícia ao longo da vida inteira. Então, esse corte radical, ele vai trazer uma crise de abstinência. E aí vai dar aquela compulsão por doces, e aí você começa a dieta na segunda, na quinta-feira você está comendo até a cortina da sua casa. Não é uma estratégia muito interessante, né? Então, ir diminuindo aos poucos os doces, substituindo doces industrializados por doces um pouquinho mais saudáveis, ter um processo de recompensa em 1 ou 2 refeições na semana pode ser uma estratégia interessante, tá? Isso não significa que é um dia do lixo. Isso não cabe no dia a dia da mulher 40 a mais. Não é um dia do lixo. No seu corpo ele precisa ser alimentado, ele precisa ser nutrido. Então você não vai ter mais aquele dia do lixo como se falava anteriormente. Você pode ter ali 1 ou 2 refeições ao longo de uma semana inteira, refeições que tragam memórias afetivas, aquele bolo gostoso, principalmente um bolo caseiro, alguma coisa que te faça bem, que te faça feliz. Um outro erro muito grande, e esse erro muitas mulheres cometem, agora então eu vou comer os alimentos considerados fitness. Então substitui o doce de leite pela pasta de amendoim, né? Substitui o chocolate por uma barrinha de proteína, substitui o açúcar do café por uma coisa mais adoçada artificialmente. Então, esse erro, ele destrói também o seu processo de emagrecimento e ele destrói a sua definição muscular. Por quê? Porque quando a gente vai contar as calorias, mesmo sendo calorias vamos comparar aqui, então, a pasta de amendoim com o doce de leite. Eu, particularmente, acho o doce de leite muito mais gostoso do que a pasta de amendoim. Um bom doce de leite, ele vai ter menos componentes, menos industrializados. Então, para a saúde, ele também chega a ser um alimento bom, apesar de ser extremamente doce e elevar o nível de insulina. Mas quando a gente pega uma colher de pasta de amendoim e uma colher de doce de leite, a quantidade calórica da pasta de amendoim é muito maior que a quantidade calórica do doce de leite. E isso vai impactar na sua dieta. E a pasta de amendoim não vai te trazer aquela saciedade, aquele açúcar que o seu corpo está pedindo, porque ele foi fornecido de açúcar durante toda uma vida. E aí você fala, agora eu vou ser fitness, vou comer isso aqui, porque ele é fitness, porque ele é mais saudável, etc. E você fica com aquela compulsão. Então, come uma pasta de amendoim, não resolve. Aí vai lá, come uma barrinha de proteína, não resolve. Já come logo uma boa colherada de doce de leite e resolve de uma vez. Ou então vai comer um pedaço de chocolate decente, não aquele sabor chocolate que a indústria está enfiando na nossa prateleira, né, do mercado, mas assim, come algo que venha realmente
satisfazer aquela compulsãozinha alimentar que você ainda está pelo doce. Neste momento da vida, a gente tem aumenta um pouquinho a necessidade do açúcar, porque o nosso corpo ele é inteligente. E lembra que eu falei da questão do brain fog, dos esquecimentos, do quanto o cérebro ele precisa de energia? O nosso corpo ele é inteligente, ele vai pedir açúcar, porque o seu corpo está precisando. E se você cortar radicalmente algumas coisas, ele vai tirar de um lugar para colocar no outro. Ele vai fazer essa substituição. Então não troque as gordelícias por alimentos fitness sem ter uma troca inteligente. Faça as trocas de forma inteligente, mas não tire radicalmente, porque senão isso vai acrescentar calorias e que vão atrapalhar no seu processo de emagrecimento. E aí você vai ficar com aquela estranha sensação de que, caramba, tô comendo tudo bem, tô comendo saudável, tô comendo tudo certinho e as coisas não vêm. Eu deixei de comer doce e o meu corpo não mudou. Ou seja, talvez você tenha tirado o doce, que era algo satisfatório para você. Você tá fazendo um sacrifício e colocando uma coisa fitness que vai estar trazendo muito mais calorias para o seu dia a dia e vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Não tente ser radical. Não tente cortar tudo logo no primeiro momento. Se você não tem nenhum problema de saúde que te peça para que você corte de fato ali o açúcar de uma vez por todas, seja inteligente, vai substituindo aos poucos. Então, a semana tem 7 dias e você estava acostumado a comer doces 7 vezes na semana, né? Ou às vezes até 14 vezes na semana, né? Depois do almoço, depois do jantar. Se você cortar radicalmente, seu corpo vai pedir e vai tornar o seu processo a sua dieta muito mais difícil e todo o seu processo de emagrecimento e definição muscular muito mais complicado. Então, o ideal é você dividir essa semana. Então, 4 vezes na semana, vou me permitir comer um docinho. 3 vezes na semana, vou ser mais rigorosa. Passou a primeira semana, passou a segunda semana, troca. 3 vezes na semana eu vou me permitir esse docinho, 4 vezes na semana eu vou ser mais rigorosa, não vou comer. Depois, passou 1, 2 semanas, seu corpo se acostumou, 2 vezes na semana eu vou poder comer o meu docinho. Os outros 5 dias na semana eu vou ser mais rigorosa. Até que você consegue acostumar o seu corpo a ingerir menos daqueles alimentos, que sejam doce ou que seja aquele alimento super industrializado, que tá te fazendo mal, tá mandando calorias vazias e que te aumenta essa questão da compulsão. Por incrível que pareça, quanto menos doce, quanto menos industrializado você come, no primeiro momento é de fato mais difícil, mas a partir do momento que o seu corpo se acostuma, vai ficando mais fácil, seu corpo vai pedindo cada vez menos daqueles alimentos. E o contrário, vai te dando mais energia, porque o alimento industrializado ele também tem uma tendência a roubar energia. Quanto mais bonitinho a gente come, principalmente nesse momento de perimenopausa, mais energia o seu corpo tem, mesmo que você esteja comendo menos calorias, tá? Então, fazendo um recapitulo aqui. Hidratação é fundamental, proteínas em todas as refeições e carboidratos vindos da natureza para te dar energia, fibras, vitaminas e aquilo tudo que a gente precisa para manter o nosso corpo funcionando direitinho. Retirar as gordelícias e os industrializados aos poucos, caso seja essa uma opção para você, né? Caso você não precise tirar radicalmente por conta de alguma doença ou lesão. E por último, esquece os alimentos fitness. É muito mais vantajoso você comer uma gordelícia decente do que ficar comendo vários alimentos fitness que só vão enganar por conta da quantidade calórica aí do seu dia a dia, tá? Então, essas são algumas dicas práticas que você pode aplicar a partir de hoje no seu dia a dia, pensando no seu emagrecimento, pensando no ganho de massa muscular, pensando aí em ficar mais magra, definida e principalmente mais saudável neste período da perimenopausa, pensando aí na sua longevidade ao longo do tempo, tá? Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém. Eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube para que vocês tenha acesso a disponibilizar para suas amigas. Vou deixar também o meu contato para que você venha procurar a respeito do programa Você Mais Leve. E alunas queridas do programa Você Mais Leve, agora dentro do grupo a gente vai abrir uma série de discussões, a gente vai colocar ali os nossos erros e acertos e vamos para cima, porque com acompanhamento adequado, com alimentação adequada, é possível sim secar e definir mesmo que você tenha já passado dos 40, tá bom? Gostou desse vídeo? Já deixa um like, já compartilha com a sua amiga e a gente se vê
dentro do programa Você Mais Leve e alunas do programa, um beijo. Obrigada por tudo, pela parceria e confiança e seguimos juntas.